podemos começar, se calhar. Muito bem, muito obrigada, muito boa tarde a todos. Agradeço à estrutura de missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar a disponibilidade para nos presentear com a presença mais uma vez. Temos informação de que estamos acompanhados, além da doutora Teodolinda Magro, pela doutora Maria Odete João, pelo doutor José Fateixa, pela doutora Maria da Luz Simão e pela doutora Ana Maria Neves. Bem-vindos, muito obrigada pela presença. A nossa grelha de audição fará, enfim, tem os seguintes tempos, aliás. Inicialmente terão 10 minutos para a intervenção, para a apresentação do que nos trazem. Depois os grupos parlamentares do PS, o Sr. Deputado Agostinho Santa, do PSD com a Sra. Deputada Carla Madureira, do Chega com o Sr. Deputado Mita Ribeiro e o PCP com o Sr. Deputado Alfredo Maia. Terão cada um 5 minutos para questionar e, enfim, e tomar as suas posições. E para finalizar e fechar e responder às questões, então, mais 10 minutos para que então a equipa possa responder aos senhores deputados. Estou também aqui a fazer algum compasso de espera para conseguirmos que chegue a apresentação que os senhores trouxeram para nos demonstrar. Como não chegou antecipadamente, vamos resolver a questão com o papel e, portanto, estamos à espera que nos tragam em papel esta apresentação para que todos possamos, entretanto, acompanhar a apresentação da doutora Teodolinda Magro. Daí este compasso de espera mais calmo. É? Sim, muito bem. Então, se calhar, vamos começando também quando faz a introdução e do slide em que vai. Muito bem, combinado então. Então, por favor, tem a palavra. Por podermos estar aqui e mostrar o que tem sido este trabalho de 6 anos e meio. Que realmente serão 10 minutos muito pouco para conseguirmos prestar alguns esclarecimentos do que temos vindo a fazer e provavelmente demoraremos 11 minutos. Enfim, dizer-vos que quando em 2016 foi criada a estrutura de missão através de resolução do Conselho de Ministros que criou este Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, o grande objetivo era o de acompanhar aquilo que era uma das propostas aprovadas pelo 21º Governo Constitucional, que a proposta de Governo, a redução em 50% das taxas de retenção do insucesso escolar. Portanto, havia, durante esta legislatura, este grande objetivo. A estrutura de missão foi então criada para ajudar a que este objetivo fosse alcançado e nos primeiros 2 anos desta legislatura, 2016-2018, a ideia foi exatamente que neste biénio a taxa de retenção reduzisse para 25%, portanto 12,5% ao ano, isto em contas, enfim, que se tudo desse certinho seriam estas. 50% em 4 anos de legislatura, 25% em 2 anos de implementação deste programa de promoção do sucesso escolar. Este foi o desafio que nos foi lançado e foi então criado às escolas um desafio para internamente se organizarem para este objetivo. E o desafio constitui-se, sobretudo, na criação de um instrumento, um plano de ação estratégico, que as escolas nem todas teriam, e este plano de ação estratégico iria realmente ter como grande objetivo identificar as fragilidades internas que a escola já tinha registado, obviamente, em tudo aquilo que são as suas atas, as suas pautas, as atas das variedíssimas reuniões de Conselho Pedagógico, de Conselho Geral, de Conselho de Turma. Portanto, com tudo aquilo que era a identificação das fragilidades, vamos então gizar um plano de intervenção a 2 anos, com medidas customizadas aos problemas,
com a certeza de que o Ministério da Educação iria dispensar, de acordo com a qualidade desse plano de ação estratégica, recursos humanos adicionais, 1, 2 ou 3 professores a mais em cada escola, para ajudar na aplicação deste plano de ação estratégica. Esta política de bottom-up, realmente de serem quem está no terreno a construir o seu plano de ação com base nas suas fragilidades, é uma das 4 características, digamos assim, do plano de ação estratégico, que foi tão bem aceito na altura pelas escolas que 98% das escolas elegíveis acabaram por aderir e construíram o seu plano de ação estratégica para 2 anos. O que é que era urgente criar juntamente com este plano? Formação. Formação não só para os diretores e as estruturas intermédias serem capazes de criar um plano de ação estratégica, como também formação que permitisse aos professores no terreno, de acordo com aquilo que foram as medidas gizadas por cada escola, implementar estas ações pedagógicas e organizacionais. E, portanto, esta formação foi realmente bastante impactante, uma vez que mais de 70 mil professores no decurso destes 2 anos tiveram formação para acompanhar o desenvolvimento das ações do Plano de Ação Estratégica. Há aqui um terceiro vetor que achamos que seria de extrema importância, que é, há recursos adicionais, há um plano de ação, então tem que haver também aqui accountability, no sentido de este conceito naquilo que ele é na sua subdivisão original, no qual nós muito nos reconhecemos. Este princípio de accountability baseado na avaliação, prestação de contas e autorregulação. Portanto, estes 3 conceitos interpenetrantes que, para nós, é o que faziam sentido, devolvendo à escola, à autora do projeto, a capacidade de se autorregular. E como é que o vai fazer? Vamos mostrar. Daqui a pouquinho vamos só descrever, e depois verão no slide, algo que foi criado por esta estrutura de missão, um instrumento de monitorização e de autorregulação que permitiu às escolas, em qualquer momento, saberem o seu ponto de partida ou o seu ponto de chegada e portanto, regularem o processo que teriam que fazer. Curiosamente, o 4º pilar foi algo que até então não existia e que estava a acontecer, curiosamente, que os pactos territoriais previram pela primeira vez para as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais Fundo Social Europeu, destinado, portanto, a investimento nos recursos humanos para a área da educação, com criação da medida 10.1, os PICIs, os Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar. E o que nós tínhamos aqui era uma extraordinária oportunidade de colocar em convergência estes PICIs, a serem feitos pela primeira vez pelas comunidades intermunicipais, em convergência com aquilo que a escola tinha no seu plano de ação estratégica, identificado como necessidade interventiva. E o que esta equipa, dos quais todos nós estamos aqui presentes, fez, foi, de facto, ir ao terreno e, nesse terreno, pôr em convergência, em articulação e em conversa as comunidades intermunicipais, os municípios e as escolas desses municípios. Estamos no slide número 2 e neste slide número 2 nós temos, de facto, aqui a ideia do que foi o plano de ação estratégica. E que medidas gizaram a escola? Gizaram 2.915 medidas. Estas 2.915 medidas, que é o slide 3, distribuíram-se por várias temáticas. Medidas curriculares, para a aprendizagem de português, matemática, ciências experimentais, aprendizagem de educação física, reforço das aulas de educação física, ao nível também das expressões artísticas, enfim, medidas curriculares muito precisas, as que acharam, as que cada escola considerou. Medidas organizacionais, isto é, medidas que têm a ver com reagrupamento de alunos para um apoio mais efetivo às suas necessidades, medidas de estratégias de ensino, as didático-pedagógicas, de regulação colaborativa entre os docentes e medidas sociocomportamentais, que nestas 2.915 medidas ainda tiveram uma abrangência de 13% destas 2.915 medidas, 13% foram sociocomportamentais.
Verão, no slide 4, umas fotos daquilo que foi o interface dos simuladores PN-PSE construídos por esta equipa. E estes simuladores de resultados e de projeção de compromissos, o que é que eles tinham e cada escola tinha consigo? Quando acedia a este simulador, conseguia saber a taxa de retenção do total das escolas nacionais, a taxa de retenção das escolas da sua CIM ou área metropolitana, das escolas do seu concelho, e tinha a azul aquilo que era a projeção da taxa de retenção que deveria obter no final de cada ano letivo. E isto acontecia para quê? Para que a escola se pudesse autorregular em cada um dos momentos da sua monitorização interna. Final do primeiro período, final do segundo período, final do terceiro período, saber o quão perto ou quão longe estava de alcançar este compromisso de redução de 12,5% ao ano da taxa de insucesso. Não achámos que era preciso ir mais fundo, nomeadamente entrarmos naquilo que é a composição da turma. Não podemos pedir a um ano de escolaridade, sétimo ou oitavo, que reduzam em 5%, porque era o que lhes faltava, a sua taxa, ou 12,5%, a sua taxa de insucesso escolar, quando há turmas com índices contextuais completamente diferentes. Isto é, há turmas em que aquilo que é o contexto socioeconómico das famílias favorece a progressão e as aprendizagens, e há turmas em que há muitos alunos, por causa das questões de apoio socioeducativo, por causa das questões de idades mais avançadas, que realmente precisam de um reforço maior em termos de trabalho, e a essas turmas não poderia ser pedido era pedido o mesmo esforço, não era pedido que atingissem os resultados que as outras deveriam atingir, e, portanto, o compromisso da escola seria atingido desta forma, com esta atenção à equidade do que cada um deveria contribuir, cada conselho de turma deveria contribuir para chegarmos a esta redução de 50% em 4 anos, 25% em 2 anos do insucesso escolar. E que resultados conseguimos alcançar? No slide 5, observam que neste biénio nós conseguimos realmente a redução do insucesso escolar para 29%. E verificámos também uma tendência de maior equidade educativa, uma vez que os alunos de ASIA conseguiram aproximar os seus resultados classificatórios de final de ano dos restantes alunos, e não nos interessou apenas devolver estes resultados à sociedade, devolver estes resultados à escola, interessou-nos o que devolver estes resultados também ao território, já que o território estava a participar juntamente com as escolas neste plano de ação estratégico, e é o documento que tem no slide 6, em que nós devolvemos a cada comunidade intermunicipal e área metropolitana aquilo que cada um tinha conseguido fazer na redução das taxas de retenção das suas escolas, para que o Baixo Alentejo pudesse ver que conseguiu cumprir, mas o Alto Alentejo, muito próximo territorialmente, ainda teve resultados melhores, para que a AML pudesse ver a sua relação com a área metropolitana do Porto, para que o Tâmega e Sousa se pudesse comparar com Coimbra, se assim muito bem entendesse, e para verem ainda o investimento que era preciso continuar a fazer. Concluindo isto, o que é que nós percebemos? Que era importante verificarmos quais eram as medidas que, na realidade, as escolas tinham implementado, aquelas que conseguiram taxas de sucesso melhores, as medidas que elas tinham implementado e que mais sucesso tinham atingido. E por isso nós publicámos este documento, a ação estratégica das 50 escolas que mais diminuíram o insucesso escolar, e percebemos que estas 50 escolas, cujo anexo está nesse documento que os senhores deputados podem consultar, então 50 escolas do segundo ciclo, 50 escolas do quinto ano, do segundo ano, do quinto e do sétimo, está lá o nome das escolas. Fomos ver aos planos de ação estratégicas o que é que elas fizeram e descobrimos que, em termos de medidas organizacionais, as medidas mais valorizadas foram os grupos temporários de homogeneidade relativa, intervenções preventivas, equipas educativas docentes para trabalho. E o que é que nós verificamos?
que estas medidas organizacionais deste tipo, acabaram depois por ser espelhadas naquilo que veio a ser o plano de recuperação das aprendizagens após a pandemia. E as medidas relacionadas com estratégias de ensino, como a sequencialidade progressiva entre ciclos ou a articulação das equipas educativas em termos de articulação horizontal, criaram também uma série de medidas que, mais uma vez, após a pandemia, o plano de recuperação das aprendizagens conseguiu também recuperar e disponibilizou no momento, após o início do plano de recuperação das aprendizagens, disponibilizou todas estas medidas, que já eram conhecidas de muitas escolas e em muitas escolas tinham dado excelentes resultados, disponibilizou como um menu, digamos assim, para que cada escola, de entre estas, escolhesse as que mais lhe interessaram. E o que acontece é que, como se recordam, em março tivemos o grande confinamento, em março de 2020, e 4 meses depois, em julho de 2020, o Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar já estava no terreno com um plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, a que as escolas se candidataram neste primeiro ano letivo de 2021 e que, mais tarde, em 21-22, vai ser também integrado no plano de recuperação das aprendizagens, que está, aliás, em vigência. Exatamente. Já temos 3 minutos a mais. Eu sei. Isto tudo para vos dizer o quê? Para vos dizer o quê? Para vos dizer que nós achamos... estes são os desafios que temos tido até aqui. E os novos desafios que o Ministério nos delegou, enquanto Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, é exatamente o de sermos capazes de olhar para algumas regiões, como a região do Algarve, que ainda tem altas taxas de insucesso, e sermos capazes de delinear uma estratégia de intervenção lá, ou para grupos culturais minoritários nacionais, como, por exemplo, as crianças de etnia cigana, para também conseguirmos, ou ainda o ensino secundário, que ainda nos aparece como uma fragilidade. E estes são os novos desafios que se colocam a esta estrutura de missão. Muito obrigada. Bem, obrigada. Também ainda terá a oportunidade de continuarmos a debater esta questão nos últimos 10 minutos, que serão, 6. Se descontássemos, eram 6. Portanto, vamos partir do princípio que serão 6, com alguma tolerância, se isso se justificar as questões dos senhores deputados. Passando então imediatamente a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do PS, o favor de, então, 5 minutinhos, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Fica vermelho. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, um cumprimento muito especial à estrutura de missão liderada pela senhora professora doutora Teodolinda Magro. Muito agradeço, o Partido Socialista muito agradece a vossa disponibilização. É a segunda vez que aqui está. Eu acho que já da outra vez tinha deixado no ar essa hipótese e alguma perplexidade no meio disto tudo, e hoje verificou-se. E verificou-se em que sentido? Aquilo que a nós nos interessa como grupo parlamentar, porque nós estamos sujeitos e confinados ao cumprimento de algumas competências que nos foram definidas, é aquilo que tem a ver com o plano de recuperação de aprendizagens. Foi muito bom ouvi-la, é muito bom termos estes documentos. Esta audição teria que ser transferida numa outra altura para a própria Comissão de Educação. É fundamental que venham aqui e que nos possam comunicar estes dados. Aquilo que nos interessa, o foco tem que ser colocado no plano de recuperação de aprendizagens, até para nos ajudarem a formular os tais juízos políticos sobre o envolvimento que o vosso programa tem tido, tem e virá a ter com este plano de aprendizagens. Portanto, era neste sentido que aqui foram chamados a ser ouvidos por este grupo e não podemos ir mais longe do que isso. De qualquer maneira, reconhecemos imediatamente, por a apresentação que foi feita, por aquilo que conhecemos do vosso trabalho, que têm desempenhado um papel importantíssimo. A vossa estrutura de missão, designadamente, tem desempenhado um papel importantíssimo, sobretudo naquilo que conseguiram levar às escolas, no incentivo que conseguiram fazer-lhes chegar e perceberem que, efetivamente, o cerne da questão está nas escolas, eram eles que se tinham que organizar, envolvidos e aconchegados pelos serviços do Ministério da Educação e outras estruturas, como é o vosso caso. Eu parto já, então, para aquilo que a mim me parece ser o enfoque no plano de aprendizagem. Eu, neste momento, falarei sempre em programa, para não estar a Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, assume um papel importante no desenvolvimento do projeto de recuperação de aprendizagens. Para lá do mais, digo eu,
jogará a sua importância essencial no acompanhamento, avaliação e monitorização do plano de recuperação da aprendizagem. Eu daqui não queria sair. É aqui que está a mais-valia que vale a pena cumprir. A marca distintiva é aqui que radica. Por mais que se faça, e tem por onde fazer esta reestrutura de missão, noutras vertentes, se falhar aqui, falha no cerne da questão relativa ao plano de recuperação da aprendizagem. É preciso que sejamos todos claros. O que este plano lhes pede, antes de outra coisa, é que liderem, coordenem o processo de acompanhamento do plano. Acho que isto é muito simples. Essa é a razão da nossa insistência, aproveitando esta audição em que responde sozinha agora, sem estar com os outros elementos da Comissão de Acompanhamento, ir o mais longe possível. Pois eu já não consigo ir mais longe nenhum, já percebi. De qualquer forma, o papel que têm jogado é um papel fundamental. O próprio plano de recuperação da aprendizagem realça o vosso papel, um papel fundamental no desenvolvimento desse próprio plano, atribuindo-lhes a coordenação da Comissão de Acompanhamento, destacando o vosso programa como iniciativa promovida nos governos anteriores, e ponto 6, e como fonte de aprendizagem, dá-vos como exemplo claro das vantagens da territorialização das políticas educativas, potenciando as interações, e aponta-os também como exemplo de avaliação de eficácia e de eficiência das medidas. E é nesse sentido que o plano de recuperação de aprendizagens vai ter que contar convosco, que era aquilo que eu dizia. Deixo as seguintes questões, porque já percebi que não vou mais longe do que isto, que são as seguintes. Enquanto entidade coordenadora da Comissão de Acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens, qual tem sido o vosso papel? Como coordenadora, especificamente. Não vamos tentar que desta vez a pergunta seja respondida. Quantas vezes se reuniram? Que documentos a Comissão de Acompanhamento em si própria produziu em relação a isso? Depois, em que é que a ação do programa tem contribuído para a consolidação e recuperação das aprendizagens? Por aí já fomos um bocadinho, mas até que ponto é que se chega? Depois, nas avaliações periódicas do vosso programa, tem sido posto o enfoque na avaliação do impacto das estratégias locais com relevância nos objetivos do plano de recuperação de aprendizagens? Este tipo de avaliação tem serviço de exemplo à avaliação do plano de recuperação de aprendizagens ou não, como a própria resolução do Conselho de Ministros dizia? E, por último, quase nos 5 minutos, que trabalho tem sido feito com os centros de formação das associações de escolas para a formação contínua de apoio ao plano de recuperação de aprendizagens, uma vez mais ao plano de recuperação de aprendizagens, que apoio para a consecução dos próprios planos elaborados pelas escolas? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, passo agora então a palavra à Sra. Deputada do PSD, Carla Madureira. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento os Srs. Deputados e os elementos deste Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Agradecemos as informações que aqui deixaram e a clareza com que nos presenteou uma vez mais com a sua intervenção. Começava por olhar para os dados deste plano de desenvolvimento e perguntar-lhe, são aqui abrangidos cerca de 450 mil alunos e perto de 40 mil professores. No entanto, não percebemos muito bem, ou não se percebe efetivamente, quantos são os docentes, pois é feita uma ressalva que poderá, ou estes professores poderão estar a ser contabilizados mais do que uma vez. A minha primeira questão é, portanto, esta, é saber quantos docentes efetivamente estão envolvidos neste programa. E este problema de contagem não se estende aos alunos, presume-se que também devem existir alunos que estarão inscritos a mais do que uma medida, até 2 ou 3, e, portanto, quantos alunos e, em média, quantas medidas é que beneficia cada aluno? A Sra. Professora Teolinda já se referiu aqui à situação do Algarve, uma situação preocupante, até porque os indicadores afirmam que esta região do Algarve ganha maior destaque por comparação às restantes regiões, nomeadamente a problemas que têm a ver com a gestão das emoções e o comportamento pós-social. O que lhe gostaria de perguntar é o seguinte: o Algarve registrou de facto o maior incremento da taxa de pobreza, nomeadamente a taxa de pobreza infantil. Que acompanhamento é que está a ser feito desta situação? E os dados
das provas de aferição mostram-nos que o problema crónico da matemática mantém-se, apesar de todas as medidas nas últimas décadas. Há muito poucas referências à matemática nos relatórios produzidos. Perguntamos-lhe, pode, por favor, dizer-nos como estão as escolas a lidar com esta questão no âmbito do desenvolvimento do programa que coordena? E no âmbito da articulação entre a educação pré-escolar e o primeiro ano de escolaridade, gostaríamos de perceber que ações é que tendem as escolas a adotar conjugadamente e em simultâneo nas suas estratégias pedagógicas e organizacionais de recuperação das aprendizagens e de promoção do sucesso educativo dos seus alunos, para que não haja aqui, de facto, este fosso entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, e quando nos focamos, de facto, na recuperação das aprendizagens, e os dados também nos provam de que estes alunos tiveram mais dificuldade, quer no pré-escolar, quer no primeiro ano do primeiro ciclo. O senhor professor doutor José Verdasca, que é o coordenador deste programa, disse numa entrevista que, sim, era, mas ele, na altura, disse nesta entrevista no Jornal Público, em agosto de 2022, que fazem falta modelos de governação por contrato com compromissos claros e negociados, não apenas circunscritos à escola, mas à comunidade. Pegando na informação que trouxe neste PowerPoint, ainda que em forma de papel, eu vou pegar neste provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Ora bem, que articulação efetivamente é que está a ser feita com as comunidades e no quadro da descentralização de competências na área de educação, quem são os interlocutores e quais são os modelos de governação a que nos podemos, ou a que é que se pode referir? São os municípios, são as CDRs, são as comunidades intermunicipais, são outras entidades ou instituições? E para terminar, e face ao contexto atual em que vivemos e à situação de greves e de manifestações que os professores estão a fazer neste momento, e ao número de escolas que estão a encerrar, ao número de alunos que estão a ser privados das suas aulas, eu pergunto-lhe que balanço é que faz sobre a formação contínua dos docentes no quadro das políticas de promoção do sucesso escolar, que foi, ou melhor, este balanço foi devidamente considerado pelo Ministério. E este momento não está a prejudicar esta formação? Os senhores professores não estão a criar mais resistências, a ter mais formação depois de todo este alarme que estamos a viver e as dificuldades que estão a ser trazidas à discussão pelos professores, a dificuldade na retenção de professores em algumas zonas do país, o crescente número de aposentações, as dificuldades de recrutamento que se têm agudizado, não têm tido impacto na persecução dos objetivos deste programa? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigada. Obrigado, estou assim um pouco à distância, mas, em princípio, obrigado. Em princípio, ouve-se. Acho que não. Era puxar o fio, era isso que estávamos a tentar. Não, deixe estar, obrigado, Sr. Deputado. Saudar. Ouve-se. Ouve-se bem. Creio que. Obrigado. Primeiro quero saudar a Sra. Deputada Coordenadora, os demais senhores deputadas e deputados, e saudar os representantes do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, na pessoa da professora doutora Teolinda Magro. E agradecer desde já a apresentação. Desde o início, o Chega foi sublinhando que tinha algumas dúvidas sobre o programa de recuperação das aprendizagens. E, neste caso, as dúvidas são menores, porque a perspectiva que aqui foi trazida foi uma perspectiva de uma visão mais ampla sobre a questão da recuperação das aprendizagens, no caso, associada à questão geral do insucesso escolar. E até digo desde já, fico com pena que a apresentação inicial tenha só 10 minutos, porque há aqui um debate um pouco mais consistente que se pode ter sobre estas questões. Aliás, achei muito interessantes os conceitos que aqui referiu. Uma das ideias que nós temos defendido é que o programa de recuperação de aprendizagens tem de apontar para problemas estruturais do sistema de ensino.
ou burocracia, ou indisciplina. E no vosso caso isso é claro que é a questão da diminuição do insucesso escolar. Esse caso está claro. Depois, quando começou a apresentação, veja bem, tem 6 anos e meio de trabalho e tem só 10 minutos, eu tenho 5. Estou, digamos assim, a aprender mais a fundo estas questões. É assim, falou na intenção de reduzir em 50% a taxa de insucesso escolar. Depois referiu alguns conceitos interessantes como accountability e depois falou em medidas apontadas para comportamentos comportamentais, foi a palavra que usou. E a primeira nota que eu queria fazer em jeito de reflexão é esta. Qual é a parte deste esforço de recuperação do insucesso ou diminuição do insucesso que é remetida para os próprios alunos e para as próprias famílias? No sentido da autorresponsabilidade do sujeito de ser ele mesmo o impulsionador do seu sucesso. Porque o que nós vemos é a responsabilidade da instituição escolar, do Ministério da Educação. Eu estou a colocar numa dimensão mais o próprio sujeito aluno em que é responsabilizado neste processo de recuperação de aprendizagem. Falou na autorregulação da escola, eu estou a remeter para o indivíduo. Porque é assim, e eu vou colocar a questão com toda a clareza. Estes programas têm sempre latente o risco do facilitismo. Sobretudo quando nós temos um sistema de ensino onde o filtro de exames não se aplica a todas as disciplinas. Eu estava a ver que, neste caso, é sobretudo para o ensino básico, não é? Estão a trabalhar até o 9º ano. Portanto, a questão é esta, o próprio indivíduo aqui a ter uma carga de maior responsabilização nesta questão da recuperação do insucesso. Depois, o outro conceito, portanto, isto era o conceito de accountability que referiu, o outro conceito que eu achei muito interessante foi o do bottom-up, portanto, construir de cima para baixo. Isto é, saber se conseguem captar aquilo que de facto os professores querem. Nós sabemos que a questão de impor medidas de cima para baixo normalmente não é eficaz. Tem de ser o contrário e felizmente foi isso que aqui foi apresentado. O que eu queria saber é se há um trabalho sistemático, uma vez que este projeto tem 6 anos e meio, se há um trabalho sistemático de ouvir de facto a sensibilidade dos professores de sala de aula. E se essa captação tem algum equilíbrio entre aspectos quantitativos e aspectos qualitativos. Se há uma preocupação estrutural de captar a sensibilidade dos professores nessas duas dimensões. Falou na questão da formação de professores, não é? E eu fiquei na dúvida se há uma formação a tal de cima para baixo ou se é também uma componente que integra elementos de baixo para cima. Pronto, essa é uma questão. Depois, uma outra questão é esta. Uma coisa é o que o sistema quer, os professores. Outra coisa é aquilo que um programa ou o Ministério da Educação pode oferecer, para sermos realistas. Se há aqui visão do que, o que é que se quer e o que é que se pode dar, com, digamos assim, num tempo útil para apresentar resultados concretos. Agora, uma última questão que eu gostaria de colocar tem a ver com os currículos. Portanto, quando nós olhamos para os currículos dos anos 80 e 90 e para os currículos agora, eles cresceram. E cresceram muito. E no contexto da recuperação de aprendizagens, neste contexto estamos a viver na sequência da pandemia, se é possível fazer uma avaliação rigorosa, sistemática dos currículos. Ou seja, se os problemas sucessivos que o ensino vai tendo, se não têm a ver com este problema de fundo e nós temos um momento de avaliar aquilo que têm sido as reformas curriculares. Onde é que elas funcionam, onde elas não funcionam, até esta questão da flexibilidade curricular, porque há por exemplo, reparos de algumas associações de professores que nós falámos, nomeadamente... Só para lembrar. Acaba a frase, de História e Geografia, sobre alguma instabilidade, portanto, flexibilidade introduziu alguma instabilidade curricular, com alguns aspectos negativos. Mas são estas as questões. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então ao Sr. Deputado do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento especialmente os nossos convidados.
a estrutura de missão, cujo trabalho saúdo nesta oportunidade. Eu gostaria de colocar algumas questões, enfim, o mais objetivas possível, desde logo em relação à ação nas escolas e, designadamente, no que diz respeito aos técnicos, isto é, em termos de número e distribuição. Enfim, estes documentos que aqui nos distribuem mencionam alguns dados e a primeira pergunta que se impõe fazer, de resto não a fazemos pela primeira vez, tendo embora a percepção de que a verdade é que são insuficientes e justamente colocaria a questão nesses mesmos termos. Se a estrutura de missão está satisfeita quanto ao número e à distribuição dos técnicos, dos vários técnicos, nas várias especializações, para darem a adequada resposta digamos, a estes, desde logo, em ordem a satisfazer estes objetivos. E, em segundo lugar, quais são as principais carências, justamente, que a estrutura identifica neste capítulo. Por outro lado, gostaria de saber que apreciação faz a estrutura da missão relativamente aos efeitos, enfim, seguramente negativos, digo eu, quanto os efeitos da instabilidade dos professores e dos técnicos especializados nas escolas, tendo em conta a mobilidade, ou melhor, a rotatividade, muitas vezes imposta pela necessidade dos concursos, do provimento de lugares, etc. Que efeitos é que isso produz? Eu creio, enfim, que serão negativos, mas melhor do que eu dirá a estrutura de missão, dirão os senhores doutores. Ainda em relação a necessidades, gostaria também de um comentário acerca da necessidade que nós identificamos, e gostaria de saber se nos acompanham, de ser substancialmente melhorada a ação social escolar em ordem a suprir até dificuldades materiais que são por vezes indutoras de dificuldades de aprendizagem. E, finalmente, eu gostava de fazer aqui um comentário relativamente a um dos desafios do Plano 21-23, que é o envolvimento familiar. Aliás, um conjunto muito interessante e este é particularmente interessante. E digo isto porque, no âmbito do contacto com escolas que tenho tido, quer em termos de atividade política normal junto da comunidade, quer no âmbito do Parlamento Jovem, não é? Que é uma experiência muitíssimo enriquecedora, identifiquei alguns problemas e que têm a ver justamente com o envolvimento da família. E um deles é aquilo que, à falta de melhor, identificarei como constrangimento que as crianças e os jovens sentem, incluindo ao nível do secundário, isto é, quando é suposto terem já um nível de maturidade, enfim, que permita ultrapassar este obstáculo, um constrangimento no acesso ao psicólogo. E num dia destes, justamente numa escola, como sabem, o tema deste ano do Parlamento Jovem é a saúde mental, e uma jovem dizia: como é que nós podemos aceder facilmente ao psicólogo quando temos que ter uma espécie de autorização, uma declaração do encarregado de educação? Portanto, foi aqui identificado um problema concreto e saber se a estrutura de missão o tinha identificado ou não, como é que acha que deve resolver. Eu, pela minha parte, limitei-me a sugerir que, em todo o caso, fosse bater à porta do psicólogo e depois se resolveria o problema da autorização de quem tem o exercício do poder paternal. E foi também identificado um problema que é muito interessante, embora para mim não seja surpresa, e que tem a ver com as pressões que a família
independentemente do seu próprio percurso escolar, das habilitações literárias, do êxito maior ou menor que tiveram na sua própria experiência, há um crescendo de pressão sobre as crianças e os jovens para que atinjam bons resultados. Também é verdade que há aqueles que se desinteressam e até desincentivam o interesse pela escola. E temos aqui duas realidades diferentes. Eu, enfim, queria pedir justamente um comentário a estes dois aspectos que eu identifiquei, entre outros que poderia comentar, mas que o tempo não permite. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, se me permitem, também tinha aqui duas questõezinhas para colocar de uma forma muito breve, sem qualquer introdução. Duas questões que são as seguintes. A primeira, portanto, considerando todos estes resultados, de questão de parabéns, tem aferida nestes resultados, existe contabilização, por assim dizer, ou está aferida a influência da introdução das aprendizagens essenciais nestes resultados, nos resultados pré e pós-pandemia? Portanto, sabemos que as aprendizagens essenciais foram introduzidas nos programas, penso que em 2018, 17, 18, se não estou enganada. Portanto, esta alteração, estes resultados têm aqui o antes e pós aplicação destas aprendizagens, e se esta influência demonstra algum sucesso ou insucesso destas aprendizagens essenciais no pós-pandemia e no pré-pandemia. E a segunda questão é a seguinte: quais são as dificuldades que têm sido identificadas na aplicação dos planos 21-23 por parte das escolas? Se têm recebido algum feedback, quais têm sido as preocupações e as dificuldades das escolas, os constrangimentos que vos têm chegado, caso tenham chegado, como é evidente, na aplicação do Plano de Recuperação das Aprendizagens 21-23. E, então, passamos então à equipa. A doutora Teodolinda, se fizer favor. Pois, muito bem. Senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, nós temos a tarde inteira. Pois, o que é uma pena. O que é uma pena. Senhor Deputado Agostinho Santa. Senhor Deputado, eu ficaria, e certamente eu creio que o Senhor Deputado também ficará bastante agradado quando conseguir, que é algo que foi disponibilizado há muito pouco tempo, consultar no nosso site do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar os estudos amostrais exploratórios. Já está disponibilizado neste momento online, não estava quando viemos cá há 15 dias, há 3 semanas, no mês passado. Neste momento está. Estes estudos amostrais exploratórios são eles já estão em linha com tudo aquilo que tem sido o trabalho de avaliação de eficácia, de equidade e de eficiência que o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar tem fez anteriormente, e neste caso estes estudos amostrais exploratórios estão inteiramente dedicados às medidas do Plano de Recuperação das Aprendizagens. Eu referi-me a eles anteriormente quando cá estivemos, provavelmente não de uma forma tão enfática como estou a fazer agora, porque é verdade que a sua pergunta é próxima da anterior. O que está a ser feito de forma nova, que nenhum outro serviço faz, dentro da responsabilidade de avaliar a eficácia, eficiência e equidade das medidas e da responsabilidade do coordenador desta equipa, é isto que está a ser feito. Este primeiro estudo foi realmente feito por nós. E estamos neste momento a abrir concurso para o segundo estudo ser feito. Já não temos capacidade física de fazer estes estudos amostrais exploratórios para o ensino secundário. Está neste momento a ser aberto concurso, mas esse concurso vai fazer estes estudos amostrais exploratórios exatamente com a mesma metodologia dos primeiros que nós desenhamos. Foi uma metodologia de estudo desenhada pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. Passando à senhora deputada Carla Madureira, o plano de recuperação das aprendizagens, nós entendemos como ele é
Como é que eu posso explicar isto? Eu tentei explicar, mas tínhamos a ideia base de uma sinfonia. Uma sinfonia tem temas musicais, não é? Recorrentes, que aprofundam temas musicais precedentes. Ora, o que nós temos no plano de recuperação das aprendizagens é o aprofundamento daquilo que foram medidas que anteriormente já foram consideradas e vistas por esta equipa de trabalho como medidas que tinham sido capazes criadas pela escola, bottom-up, criadas pela escola, resolveram os problemas daquela escola e agora colocadas à disponibilização de todas as outras escolas para verem também, tomarem conhecimento da sua existência e saberem se lhes agradava a medida A, a medida B, a medida C, a medida D. E, portanto, nós quando encaramos o plano de recuperação das aprendizagens, é preciso entender que ele não é um plano disponibilizado, criado pelo Ministério da Educação para as escolas aplicarem. Ele é fruto de trabalho de longos anos no terreno das escolas, naquilo que foi o GISAR a partir dos planos de ação estratégica e de planos anteriores, como o próprio programa Mais Sucesso Escolar, anterior, portanto, já de 2009, e então ele aparece dentro desta medida. E como as peças sinfónicas dentro de uma sinfonia, nós temos de ter aqui a seguinte ideia, e por isso nós temos muita dificuldade, ou melhor, eu diria, uma impossibilidade de responder ao seguinte: qual é o peso que uma medida tem na recuperação da aprendizagem de quantos alunos? Sabendo nós que o sucesso escolar, como o insucesso escolar, é por natureza multifatorial, não há, infelizmente e muito lamentamos, uma medida que por si resolva o problema do insucesso escolar. Existe um conjunto de medidas que, acopladas, há medidas mais eficazes, há medidas, mas todas elas contribuem. Agora, quem é que sabe o que é preciso para recuperar as aprendizagens dos alunos que estão em déficit? A nosso ver, a escola. Se me disser assim, medidas como rastreios audiovisuais, que estão implementados hoje em dia em larga escala, ainda bem, que efeito têm na recuperação das aprendizagens? Queremos que um efeito importante. Podemos medir a relação entre rastreios audiovisuais e melhoria das aprendizagens dos alunos. Portanto, o que nós entendemos é que uma escola, quando diz, eu vou adotar esta medida, aquela, a outra, escolho 3 ou 4 ou 7 destas medidas, ela vai buscar aquilo que é capaz de fazer incidir sobre as fragilidades dos alunos. E, portanto, esta ideia de uma medida, um aluno, quanto é que se pode ter em termos de recuperação, em si ela não é possível de ser calculada, mas é possível de ser calculada na sua globalidade para aquela escola. É possível de ser calculada para determinados grupos, perfis de alunos, os alunos com ASE, os alunos sem ASE. Aí nós conseguimos perfeitamente perceber, tendo em conta as medidas que são aplicadas àqueles perfis de alunos, os resultados que eles tiveram e, portanto, perceber a eficácia e eficiência destas medidas. Sim, o Algarve é um problema grave e, repare, Sra. Deputada, é de tal forma grave que, no momento em que nós aplicamos o plano de ação estratégica, a região do Algarve, na altura, foi uma das poucas, se não a única região, que não teve, foi a única região que não concorreu à medida 10.1 dos pactos territoriais e, portanto, não fez planos integrados de combate ao insucesso escolar. E, neste momento, já reformulou completamente a sua visão e já vai, no PT 2030, neste novo quadro comunitário, de facto, já vai alocar verbas para esta área. Tentando responder ao Sr. Deputado Gabriel Mita Ribeiro. Perguntava-nos sobre as questões da responsabilidade que os alunos têm também de se autorregularem para melhorarem os seus comportamentos. Creio, e que isto não é, como dizia e muito bem, não é apenas a escola ou os professores, sobre eles que recai esta absoluta responsabilidade. O que é que nós aconselhamos? Isto não é apenas por ser bonito que nós vos demos, senhores deputados. Isto é
se nós tivermos aqui no nosso o leitor de QR Codes, nós vamos conseguir ver aqui, fazer o download deste, por exemplo, deste documento ou deste documento, em que aqui nós percebemos claramente quais são as medidas autorregulatórias que os alunos estão a ser, em que estão a ser induzidos, não é? E está aqui muito e excelente material para responder à sua questão. E tenho pena de não poder continuar a responder, mas ainda só finalizando uma das perguntas que pôs, tenho aqui outras observações que gostaria de fazer. A flexibilidade curricular, nomeadamente o Decreto-Lei 55, prevê ele próprio uma avaliação que irá, e já está neste momento também a ser pensada, que irá ocorrer no decurso do próximo ano letivo. Portanto, ele é um decreto-lei que em si prevê momento de avaliação e neste momento o processo está em curso. Sr. Deputado Alfredo Maia, muito obrigada também por todas as suas questões. Em relação ao número de técnicos especializados, se estamos satisfeitos por estes terem sido colocados, mas continuamos a receber das escolas necessidade de algumas escolas, necessidade de mais técnicos, nem todas, mas sim. Muitas escolas pedem-nos mais técnicos especializados, sem dúvida nenhuma. E dizer-lhe também, Sr. Deputado, que as áreas de intervenção para que estes técnicos acabaram por ser cooptados por opção das escolas são de uma diversidade que a nós muito nos encanta, porque percebemos que é a literacia digital, da mesma maneira que é a literacia da leitura emergente, da leitura da escrita e da comunicação, como é a arte, expressões e cultura, enfim, são o estímulo à inteligência socioemocional e desenvolvimento pessoal, portanto, é de uma abrangência extraordinária, porque são necessidades da escola. E realmente, quando nos pergunta sobre a estabilidade dos técnicos especializados, nós podemos dizer que a larga maioria dos técnicos especializados são reconduzidos. Alguns há 2 anos, outros há 3. A larga maioria dos técnicos especializados que estão nas escolas são por recondução. Portanto, há estabilidade. Tem havido neste programa esta possibilidade de estabilidade. A questão do constrangimento do acesso ao psicólogo. Os psicólogos, tal como outros técnicos, assistentes sociais e muitos outros, fazem muitas sessões informais com os alunos e mesmo que oficialmente quando dizemos é preciso que o pai, mas isso é para assistência clínica. E o trabalho do psicólogo não é só assistência clínica, não é? Portanto, há aqui, antes de chegarmos à questão clínica, que isso sim, se o aluno for menor é preciso autorização dos pais, há momentos, muitos momentos no interior da escola em que este trabalho pode e é feito, quer por psicólogos, quer por assistentes sociais. Muito obrigada. Pois, lamento. Quem sabe se não existirá nova oportunidade para concluirmos mais questões e respondermos a mais questões. Agradeço uma vez mais a presença de todos os senhores e senhoras. Nós, os senhores deputados, também agradeço o trabalho e a colaboração. Agradecemos, então, vamos continuar a trabalhar em prol da nossa escola pública, das nossas escolas, dos nossos alunos e de tudo o que os envolve. Por enquanto, não sei se é muito obrigada e adeus, se é até já, logo veremos, mas por enquanto, muito obrigada pela vossa presença e contributo para o nosso trabalho. Muito obrigada.